Galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e sejam muito bem-vindos ao canal do Tradutor de Exatas. Antes de começarmos mais uma questão, gostaria de pedir para curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, beleza? E também se inscreve no canal, não se esqueça disso, beleza? E no mais, sempre estarei à sua disposição, certo? Se surgir qualquer dúvida nas disciplinas de Física, Química ou Matemática, é só comentar aqui embaixo, que te prometo que nos próximos vídeos serão todos resolvendo essas dúvidas, beleza? Então vamos para a questão. Duas viaturas da Polícia Militar do Piauí, P e Q, perseguem um carro suspeito, que é o S, num bairro da capital Teresina. A viatura P possui um radar que informa ao comando central que a distância dela até a viatura Q é de 16 km e a distância dela até o carro suspeito é de 12 km. A viatura Q possui um equipamento que informa ao comando central que, nesse instante, o ângulo que a viatura P, a viatura Q e o carro suspeito S formam é de 45 graus, ou seja, o ângulo PQS é igual a 45 graus. Sabendo que o carro suspeito S está mais próximo de P do que de P, então, mais uma vez, sabendo que o carro suspeito S está mais próximo de P do que de Q, qual a distância em quilômetros entre a viatura Q e o carro suspeito? Vamos lá. A gente quer saber a distância de S até Q, né? Então, isso aqui é uma questão clássica de quê? De teorema dos cossenos. Ele te deu aqui dois lados, né? Você tem um ângulo e quer descobrir o outro. Então, é só aplicar o teorema dos cossenos, né? Então, eu quero descobrir esse carinha aqui que eu vou chamar de x, né? Então, vamos lá. Quem é o meu ângulo aqui? 45. Quem está oposto a ele? O 12, né? Então, a gente começa por ele, né? Então, vamos lá. 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes x vezes o cosseno de 45. Então, vai ficar 12 ao quadrado, 144, igual a x ao quadrado, mais 256, menos 2 vezes 16 vai dar 32, vezes x, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 144 igual a x ao quadrado mais 256. 32 dividido por 2 vai dar 16. Então, vai ficar menos 16 raiz de 2 vezes x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 144 aqui, ó, e vou passar para o outro lado, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 16 raiz de 2 vezes x mais 256 menos 144. Isso igual a 0, né? Então, como é que vai ficar aqui a minha equação de segundo grau? Vai ficar x ao quadrado menos 16 raiz de 2 vezes x mais 112. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, nós temos aí uma equação de segundo grau, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Fazer Bhaskara, né? Lembrando que toda equação de segundo grau ela vai ter esse formato aqui, né? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c, né? Igual a 0. Então, quem vai ser o meu a? É o 1 aqui nesse caso, né? Quem vai ser o meu b? Menos 16 raiz de 2. E quem vai ser o meu c? Vai ser o 112. Então, como é que eu calculo o meu Bhaskarazinho? Primeiro, o meu delta, né? Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, quem é o meu b? Menos 16 raiz de 2. E isso está o quê? Ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 112. Então, o meu delta vai ficar menos 16 raiz de 2 ao quadrado. Então, é só pegar menos 16 raiz de 2 vezes menos 16 raiz de 2. Isso aqui vai dar 512. Ou simplesmente você faz o seguinte, ó. Tá aqui, ó, menos 16 raiz de 2, não é isso? Ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Menos 16 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Menos 16 ao quadrado, isso aqui vai dar 256. Vezes raiz de 2 elevado a 2 fica 2. 256 vezes 2, 512. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente viu que menos 16 vezes raiz de 2 ao quadrado dá 512. Menos 4 vezes 1
vezes 112. Isso vai dar 448. Então, o nosso delta aqui deu exatamente 64. Vamos atrás das raízes, né? Ou seja, dos possíveis valores de x. Então, quem é o meu x1, né? É menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, quem é o meu x1? É menos b, né? O b é menos 16 raiz de 2. Então, fica menos 16 raiz de 2. Mais a raiz do delta, que é 64, dividido por 2 vezes o a. O meu a é 1, né? Então, só fica 2. Então, vai ficar x1 igual a menos com menos, mais 16 raiz de 2, mais a raiz de 64, que é 8. Isso aqui dividido por 2, né? Então, pensa comigo. Se eu tenho a sobre b mais c sobre b, isso aqui é a mesma coisa de a mais c sobre b, não é isso? Ótimo. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de 16 raiz de 2 sobre 2, mais 8 sobre 2. Logo, quem é o meu x1? 16 dividido por 2 dá 8. Vai ficar 8 raiz de 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o meu x1, ele é 4 mais 2, raiz de 2 vezes 8, né? Então, vamos achar o nosso x2. Quem é o meu x2? Vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2 sobre 2a. Então, como é que fica isso aqui? Quem é o meu x2? Vai ficar menos 16 raiz de 2 menos a raiz de 64. Isso aqui dividido por 2a, que é 2 vezes 1, que dá 2. Então, quem vai ser o meu x2? Menos com menos, mais 16 raiz de 2 menos a raiz de 64, que é 8. Isso aqui dividido por 2, não é isso? Então, quem é o meu x2? Fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. 16, 2 por 2 menos 8 sobre 2. Então, quem é o meu x2? 16 por 2 dá 8. Então, dá 8 raiz de 2 menos 4. Então, nós temos isso aqui e nós temos a outra, né? Se a gente for ver as alternativas da questão, ó, tem as duas, né? Aí a gente fica, eita, qual é a que eu vou utilizar? É aí que vem o pulo do gato, né? É aí que vem a gente voltar lá na questão interpretar, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Sabendo que o carro suspeito S está mais próximo de P do que de Q. Ó. Então, ele falou que está mais próximo de P do que de Q. Certo? Se ele está mais próximo de P do que do Q, é porque significa dizer o quê? Que X é maior do que 12 km. Obrigatoriamente, o X tem que ser maior do que 12 km. Então, vamos aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Olha esse cara aqui, ó. 8 raiz de 2 mais 4. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Então, como é que ficaria isso aqui, ó? Se eu tivesse só 8 mais 4, se não existisse aí a raiz de 2, daria 12, concorda? Mas a raiz de 2 eu sei que é um valor acima de 1. Então, quando eu pego o 8 e multiplico por ela, eu sei que vai dar um valor maior do que 8. Então, quando eu pego esse valor e somo com 4, é certeza que dá maior do que 12. Então, eu vou escolher quem? O meu x1. Né? 8 raiz de 2 mais 4. Ah, e por que eu não escolho o meu x2? Pensa comigo. Se não existisse raiz de 2 aqui no caso, ia ficar 8 menos 4, daria 4, né? Mas eu sei que tem o que aqui? A raiz de 2, né? Só que eu sei que a raiz de 2 é 1,41. Então, vai aumentar pouca coisa. Então, eu pegando esse valor, multiplicando por 1,41 e tirando 4, eu posso afirmar com certeza que é menor do que 12. Então, foi que ele falou lá, que a distância SQ tem que ser maior do que SP, não é isso? Então, não posso utilizar de jeito nenhum o meu x2. Qual é que eu tenho que utilizar? O meu x1. Porque ele pode dizer com certeza que é maior do que 12, e o que é o que a minha questão me pede. Então, qual a alternativa correta? 8 raiz de 2 mais 4. Não esquece de curtir, seguir e compartilhar esse vídeo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.